Paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estarmos aqui para gravarmos a lição de número 9 do terceiro trimestre do ano de 2021. E a lição de hoje é sobre o reinado de Joás. O reinado de Joás acontece sob algumas circunstâncias muito interessantes, por isso que a gente colocou esta lição aqui, especialmente porque o início do reinado dele é um início muito interessante, porque ele começa a reinar muito jovem, com apenas 7 anos, e consegue implementar importantes reformas no meio do povo de Deus. E Joás é sobrevivente de algumas tramas reais, né? Por isso o primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre o livramento de Joás. Quando Atalia, né, que era filha de Acabe, que se casou com Jorão, que era rei de Judá, né? Portanto, Atalia era esposa de Jorão, né? Quando o seu esposo morre, ela usurpa o trono de Israel, né? Ela quer se assentar no trono de Israel, ou no trono de Judá, aliás, que era o reino do sul. Agora, aqui é interessante porque se Atalia continuasse rainha e se ela perpetuasse a dinastia dela no Reino do Sul, que era Judá, interromperia a linhagem do rei Davi. E ela, de forma muito astuta, muito maligna, quando ela assumiu o trono, ela matou todos os herdeiros, inclusive os seus próprios filhos e sobrinhos e todas as pessoas que poderiam ocupar o trono. Mas teve um sacerdote muito zeloso que escondeu o rei Joás para que ele não fosse morto. E ele era ainda um bebezinho quando isso aconteceu. E como este sacerdote Joiada, juntamente com sua esposa Jeuzeba, conseguiram esconder ele num quarto secreto do templo, eles passaram também a educar este menino. E como Joiada era um sacerdote muito zeloso pela lei de Deus, muito obediente a Deus, ele tomou o cuidado de também ensinar o rei Joás sobre todos os preceitos da lei de Deus. Então veja uma providência divina muito especial aqui. Uma rainha perversa chamada Atalia, que mata toda a descendência real, inclusive os seus filhos, mas uma das crianças consegue ser poupada da linhagem de Davi, consegue ser poupada pelos sacerdotes Joiada e sua esposa Jeuzeba. E percebam também, meus queridos, que Atalia, esta rainha perversa por ser filha de Acabe e Jezabel, ela quer trazer para o reino do sul, para Judá. Acabe e Jezabel eram reis do reino do norte, né? Mas ela quer trazer para o reino do sul a mesma idolatria, a mesma intensidade idolátrica que estava sendo aplicada no reino do norte. Portanto, ela pegou todos os utensílios do templo de Deus e levou para o templo de Baal e trouxe vários incrementos para que o culto a Baal fosse mais importante em Judá, em Jerusalém, do que o próprio culto a Deus. Mas aí se percebe a grande ousadia, a grande coragem de Joiada, que mesmo sob risco de morte, mesmo contrariando a rainha, mesmo fazendo tudo contrário àquilo que digamos assim, a autoridade civil da época exigia dele, ele foi mais zeloso à palavra de Deus, ele foi mais zeloso a Deus, foi mais obediente a Deus do que aos homens. Com o próprio risco de vida, como já falei, ele escondeu então
Joás no templo e educou ele ali, longe dos olhos da rainha, de forma que a rainha nem desconfiou que era algo que estava sendo tramado contra ela. E por isso mesmo, quando Joás fez 7 anos de idade, Joiada entendeu que era a hora de tirar a rainha do trono e entronizar o legítimo herdeiro do trono de Judá, que era Joás, portanto, descendente de Davi. E aí ele criou toda a trama, né? Ele organizou de maneira tal que a rainha Atália não desconfiasse de nada. Ele pediu reforço dos guardas do templo, dos sacerdotes e dos levitas, para que todos eles estivessem armados em um determinado sábado. Escolheu um sábado porque sábado era o dia que o povo ia ao templo para cultuar a Deus, assim não despertaria a curiosidade ou a desconfiança da rainha Atalia, e ele organizou tudo de tal forma que então Joás foi coroado rei aos 7 anos de idade. O povo todo o aclamou rei. A rainha, quando percebeu que havia sido traída, ela correu para o templo. Joiada deu ordens para que ela fosse retirada daquele lugar e morta. E assim, então, o sacerdote Joiada conseguiu restituir o legítimo herdeiro do trono de Judá, que era descendente de Davi, para que ele então se tornasse rei em Israel. E no segundo tópico da nossa lição, nós vamos falar sobre o reinado de Joás e a reparação do templo. Joás, ele desde muito jovem, ele se mostrou muito zeloso a Deus por influência do sacerdote Joiada. Ele foi muito obediente a Deus exatamente por esta influência tão positiva que ele teve. E ele então instituiu uma grande arrecadação de ofertas em Jerusalém, no reino de Judá, para que o templo de Deus fosse restaurado. E as pessoas foram muito bondosas, foram muito generosas, trouxeram muitas riquezas, trouxeram muito dinheiro. E uma outra coisa muito interessante que se percebe aqui, e a Bíblia dá um destaque especial nisso, é a fidelidade que esses tesoureiros tiveram de arrecadar o dinheiro. A fidelidade foi tão grande que Joás não precisou colocar nenhuma fiscalização ou não precisou colocar nenhuma auditoria, porque nenhum deles se sentiu tentado a roubar aquele dinheiro que era do Senhor. Isso mostra que a fidelidade destes homens era a toda prova. E a fidelidade é algo que agrada muito a Deus. É um atributo que enobrece muito qualquer ser humano. Deus jamais se agradará de qualquer usurpação de valores, quer financeiros ou quer vantagens pessoais. E a fidelidade sempre estará presente exatamente quando as pessoas têm possibilidade de enganar o outro. Quando surge a possibilidade, o infiel, ele sempre vai aproveitar-se desta situação para lograr o outro. Mas esses tesoureiros, apesar das muitas possibilidades que eles tiveram de talvez usurpar aquilo que não era deles, eles se mantiveram fiéis. A fidelidade, ela enobrece a alma da pessoa e ainda faz com que a pessoa seja benquista e respeitada por todos à sua volta. Se alguém quer construir um ministério muito abençoado por Deus e respeitado pelos homens, é preciso que a fidelidade esteja à frente de todas as coisas. E fidelidade, portanto, é a característica de uma pessoa que é fiel, né? Vem de uma palavra grega chamada pistis, né? E que denota então uma pessoa que não trai o outro, que não desvia recursos, ou ainda uma pessoa que não se esquiva de princípios importantes da sua vida, e uma pessoa também que não negocia
as suas convicções. Portanto, a fidelidade não se aplica apenas a recursos financeiros, mas se aplica também à maneira como nós tratamos os nossos superiores, como nós os respeitamos, os obedecemos e como nós somos fiéis e leais às nossas próprias convicções e às coisas da palavra de Deus que estão dentro de nós. Portanto, a fidelidade, se é que a gente pode dizer isso, ela pode ser percebida em nós quando ninguém está nos vendo, quando ninguém está nos percebendo ou quando ninguém está nos fiscalizando. Então, sim, nós podemos dizer que nós somos pessoas que somos fiéis. E esta característica esteve presente nesta grande arrecadação que foi feita para a restauração do templo. E no terceiro tópico da nossa lição, nós vamos ver uma conspiração que aconteceu contra Joás, e Joás, infelizmente, foi morto. Porém, antes desta conspiração, nós temos que entender que o sacerdote Joiada já havia morrido, e Joiada era uma importante influência espiritual sobre a vida de Joás. E aqui talvez se perceba uma certa fraqueza na pessoa de Joás, no sentido de que ele era facilmente influenciável. Ele foi facilmente influenciado positivamente pelo sacerdote Joiada, e ele agora estava sendo negativamente influenciado pelos adoradores de falsos ídolos, que fizeram com que o seu coração voltasse aos ídolos, se afastasse de Deus após a morte do sacerdote Joiada. Isso mostra uma fraqueza de caráter e também uma fraqueza de convicções na própria vida do rei Joás. Portanto, é preciso que as nossas convicções sejam muito profundamente arraigadas, especialmente quem é líder, quem é professor, quem lida com pessoas, precisa de uma maneira muito profunda ter estas convicções muito arraigadas para que qualquer influência externa não venha a roubar esta grande qualidade que é as convicções arraigadas dentro da palavra de Deus. Joás, portanto, era este rei fraco que deixou-se influenciar pelas coisas ruins. E aí, como ele era um rei fraco, ele também facilmente pôde ser destituído do seu trono, através desta conspiração que fizeram contra ele. Os próprios asseclas dele, as próprias pessoas de confiança dele, traíram ele, mataram ele e colocaram no trono, então, um dos seus filhos. Portanto, aqui mostra a necessidade das convicções arraigadas. Se Joás tivesse permanecido naquilo que o sacerdote Joiada havia lhe ensinado desde a sua tenra idade, ele teria permanecido firme nos caminhos do Senhor, ele teria mostrado convicções fortes, um caráter forte, e com isso as pessoas não teriam chances de destituí-lo do poder. Portanto, sempre que as nossas convicções estiverem arraigadas na palavra do Senhor, também nós não seremos enganados por pessoas maldosas e maliciosas à nossa volta. Que este exemplo de Joás nos sirva de ajuda e de incentivo para todos nós que temos liderança na igreja, e se não a temos na igreja, mas ao menos exercemos liderança dentro da nossa própria casa, que nós sempre possamos desenvolver convicções fortes na palavra de Deus, que nos ajudam a manter a nossa firmeza na sua palavra, nos ajudam a manter firmes no caminho, sem nós nunca nos desviarmos nem para um lado e nem para o outro. Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. Tenha uma excelente escola dominical.